Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre esse paper aqui, sobre os pescadores na região de Kerala, na Índia. Tá? Kerala, na Índia, para quem não sabe, é essa região aqui no sul da Índia, esse estado aqui no sul da Índia, que é um estado muito ligado com pesca e coisa e tal, e tem um fenômeno muito curioso econômico que aconteceu aqui com a informação descentralizada e distribuída, que é descrito nesse paper aqui do Robert Jensen, de 2007. É um paper que já é famoso, porque fala justamente sobre como que a informação melhora o mercado, né? E o que eu quero falar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês aqui é como é que isso pode ser aplicado ao ponto fundamental que eu falo para vocês da questão do nosso caminho em direção ao anarcocapitalismo. Com a informação cada vez mais disponível, o custo de transação cai muito. E com isso você tem alternativas para se organizar sem o planejamento central. Vamos entender esse caso aqui. Isso é muito interessante. Eu esbarrei com esse paper aqui na internet. Ninguém sugeriu isso não, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse paper foi feito em 2007, portanto depois que já havia celulares em Kerala. Então, a atividade de pesca em Kerala é uma atividade tipicamente descentralizada. Você pode ver, isso aqui é muito comum aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil você tem situações muito parecidas com essa. O pessoal tem os barquinhos de pesca lá, fazem as redes e coisa e tal, botam o barquinho na pesca e vão pescar lá na região de Kerala, ali no sul da Índia, né? E o problema que eles têm é o seguinte, na hora de voltar eles têm várias alternativas de cidades que eles podem colocar, que eles podem vender o peixe deles. Então tem várias cidadezinhas aqui no litoral. E o que acontecia antes, né? O que acontecia antes da presença do celular é que os pescadores meio que cada um escolhia uma, ia para a cidade mais que ele achava que ia ser melhor e tentava vender o peixe ali, né? Isso funcionava a maior parte das vezes. Mas o que acontecia? Muitas vezes você tinha o problema de muitos pescadores irem para uma cidade, aí naquela cidade o preço caía porque tinha uma oferta grande de peixe para a demanda que era mais ou menos a mesma, ao passo que de repente a cidade ao lado, poucos pescadores foram para ali, né, retornaram com os barcos para aquela outra cidade, e daí você tinha uma escassez de peixe, tinha menos peixe para vender. Então, esse processo da escolha da cidade, eles iam pescar, eles saíam da cidade natal deles, iam pescar por volta dessas ilhas aqui, depois retornavam para a cidade para vender o peixe. E ficavam tentando achar qual era a cidade que era melhor para vender o peixe deles, né? E o estudo deles foi justamente com isso daqui, né? E houve uma mudança, aqui tem as cidades, todos, o preço de cada cidade, você tem o distrito de Kasaragod, deixa eu aumentar o zoom disso daqui para ficar mais fácil de ler aqui. Aqui você tem os vários distritos aqui da região lá da Índia, coisa e tal, quanto é que era o preço do peixe, excesso de compradores, excesso de vendedores, ou seja, você tinha um desequilíbrio nessa coisa, né? Você tinha preços muito baratos em algumas cidades e muito caros em outras. Quando chegou em 1997, começou a ter celular ali na região, né? Então começou a ter celular e foi adotado muito rapidamente pelas pessoas ali da região. Tem o gráfico aqui que mostra a adoção do celular aqui, que foi muito rápida. Aqui, ó, eles botaram aqui as três regiões ali da região, dividiram, né, em três regiões aqui as várias cidades e coisa e tal. E aqui, olha só, é o número de pessoas com celular em cada uma das regiões. Então na região 1, chegou o telefone primeiro, então olha só, subiu aqui o número de pessoas que tem telefone, muita gente com telefone na área 1, né? Aqui, 100 semanas depois da área 1, aqui teve a área 2, recebeu uma antena de celular, então o pessoal começou a ter celular na área 2 também. Finalmente, 200 semanas depois do início da contagem do tempo, a área 3 também recebeu o celular e também começou todo mundo a usar celular aqui, né? E aí o curioso é o impacto que isso teve no preço das coisas. Olha só como é que é aqui, ó, os gráficos do preço em cada cidade da região 1. Repara que antes variava muito mesmo. Por quê? De novo, o pescador meio que escolhia aleatoriamente para que cidade que ele ia vender o peixe dele, então acabava que às vezes tinha uma cidade com muito peixe, outras com pouco peixe, e o pescador tomava prejuízo. Não só o pescador, o próprio consumidor também, porque às vezes o consumidor ia na cidade que não tinha peixe para vender, e o peixe estava caro, né?
Depois disso, repara que não mudou o preço médio do peixe. O preço médio do peixe continuou o mesmo, mas estabilizou. Por quê? Porque agora o pescador liga para a cidade e fala: olha só, estou com peixe aqui, vocês estão com muito peixe, eu que estou com pouco peixe aí. Ah, tem muito peixe aí, então eu vou para outra cidade ali, que está com pouco peixe, né? E o cara coordena, o cara tem a informação para poder tomar a decisão econômica, né? Então o preço se estabilizou. É lógico que você ainda tem alguma flutuação, sempre vai ter, tem dias que a pesca não foi boa, tem dias que a pesca foi abundante demais, mas a flutuação fica muito mais normal aqui, né? Muito menor a flutuação. E repara que dá para você comparar exatamente com as cidades. Por quê? Na região 2 aqui, ó, foi mais ou menos na semana 100 que foi introduzido o celular na cidade 2. Então justamente depois aqui também, olha só, estabilizou o preço também na região 2. E na região 3, da mesma forma, estabilizou depois aqui do celular na semana 200, que foi estabelecido aqui o celular na região 3, né? Então, as regiões são justamente essa região aqui, né? Esse estado é bem grande, aqui é bem costeiro. A região 1 aqui é mais em cima, a 2 aqui no meio e a 3 aqui embaixo. Então, repara que é bem óbvio que o que ajudou o pessoal foi a informação. O aparelho celular ajudou os pescadores, ajudou eles a terem não ganhar mais dinheiro, porque repara que na média o preço do peixe é a mesma coisa, né? Mas eles passaram a ter uma previsibilidade melhor, começaram a ter uma organização melhor. Aí você começa a ter lucro da seguinte maneira, porque havia situação em que ia muito pescador para uma cidade e não conseguiam vender todos os peixes, então perdia esse peixe. O peixe é um produto que você tem que vender no dia, assim, o valor maior dele é no dia que ele é pescado, né? Lógico, você pode congelar ele para vender nos outros dias e coisa e tal, mas é mais complicado. O ideal é você vender ele fresquinho no dia que ele foi pescado. Então, se você não consegue vender naquele dia, meio que você perdeu um pouco do valor da sua pesca, né? Por outro lado também, se o cliente vai comprar o peixe, não tem peixe para ele comprar e o cliente vai embora, você perdeu uma venda, o cliente vai comprar, sei lá, outra coisa, vai fazer um macarrão ao invés de peixe no almoço dele. E aí você perdeu um cliente também, né? Então, há um ganho dos pescadores aqui e uma melhor organização do mercado meramente com a informação. Isso é uma coisa muito interessante, porque para pensar, havia uma outra maneira de se resolver esse problema, uma maneira muito simples, uma maneira realmente muito simples. Bastava você designar na forma do planejamento central, ter um sindicato pesqueiro de Kerala, em que cada um designava os pescadores para cada região de forma que ninguém tinha problema, todo mundo sabia já de forma planejada onde é que vai ter mais peixe, e aí você já tinha a designação dos pescadores direto ali com um planejamento central da coisa. Sempre há a possibilidade de você fazer um planejamento central, mas o planejamento central também tem um custo. Por quê? Porque o planejamento central você tem o custo do sindicato que vai definir para onde é que você vai levar o seu peixe, coisa e tal. É um custo também, evidentemente. E, além disso, o sindicato não tem toda a informação também, né? Ele também pode ter problemas, ele pode acabar tomando decisões erradas. Então, repara como é que sempre você tem aquela balança que eu falei lá no meu vídeo, no porquê o Estado vai desaparecer, entre as organizações mais centralizadas, que é uma maneira de você resolver o problema da escassez, com planejamento central. É como se faz, por exemplo, na sua família. Como é que você resolve o problema da escassez na sua família? Você é o chefe da família, você decide, né? Você vai dividir a comida entre os seus dois filhos, não vai deixar os filhos brigarem para ver quem pega mais comida, não, você vai dividir. Né? Planejamento central funciona, é impossível você ter zero planejamento central. Algum planejamento central você vai ter, nem que seja no nível familiar, no nível de uma pequena empresa e coisa e tal. Por outro lado, quando você começa a ter mais gente, né, o planejamento distribuído ou a interação distribuída é o livre mercado, é a solução melhor. E o ponto que a gente coloca aqui é exatamente isso. Com a informação descentralizada e distribuída, o custo dessa estrutura distribuída cai muito. O custo de transação cai muito, ao passo que na organização centralizada, ele cai também, tá? Também você tem mais vantagem na organização centralizada, mas não cai tanto assim. Você tem um custo menor, no final das contas, devido ao risco de longo prazo nas organizações centralizadoras. Você pode imaginar que, por exemplo, se você tivesse um sindicato organizando para onde que vai cada pescador, que seria uma maneira de resolver o problema desse esquema aqui, você também poderia ter mais eficiência com o celular, porque você pode, se tiver algum incidente, você liga para o cara, olha só,
Não vai para a cidade tal, não, vai para outra cidade lá porque está melhor, e não sei o que lá, você conseguiria organizar a coisa melhor usando o celular. Mas ainda assim, você tem o empenho do planejamento, você tem o overhead do controle da pessoa que faz o planejamento, né? Ao passo que, com o celular aqui, não precisa dessa pessoa. Os agentes separados, eles sozinhos, eles fazem a coordenação. Você não precisa de um planejamento central para esse tipo de atividade, né? E é esse tipo de situação que cada vez mais que a gente tem uma sociedade que tem a informação mais livre, mais distribuída, mais acessível para todo mundo, tende a favorecer cada vez mais estruturas pequenas. Pequenas empresas, pequenas pessoas agindo diretamente no mercado sem planejamento central, sem ter uma grande estrutura de controle, né? É o que eu falo para vocês, inevitavelmente a gente vai caminhar para o anarcocapitalismo. Não porque as pessoas vão ver o meu canal aqui e falar, ah, não, acreditei no Peter, olha só, o Peter é tão legal, ele propôs um negócio aqui, eu acreditei nele, agora eu virei ANCAP. Ok, se você achou isso, acho lindo, acho bacana, realmente é importante saber isso, mas a verdade é a seguinte, independente das pessoas se tornarem ANCAPs ou não, elas vão tomar as decisões nesse sentido, de descentralizar, de ficar mais aberto, de apostar na informação, de trabalhar mais com informação e menos controle centralizado, menos organização hierárquica, menos chefe, diretor, gerente, não sei o que lá. Isso cada vez tem um peso grande, isso tem um peso no trabalho, isso custa para o trabalhador e não gera retorno se você consegue fazer isso descentralizado na forma de informação. E é isso que está matando os estados, porque o estado, em última análise, é uma grande organização centralizada, uma grande organização cheia de níveis hierárquicos e coisa e tal para mandar nas coisas, supostamente, para planejar o futuro do país. Só que é um custo tão grande, ainda mais se você botar corrupção e coisa e tal, que simplesmente não vale a pena. É muito melhor você apostar na liberdade, apostar na informação descentralizada e distribuída. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.